Hoje a gente começa mais uma roda de conversa que vai falar sobre a formação do professor na área da literatura. Então, os nossos convidados de hoje são o professor Sérgio Arruda, da Universidade Estadual do Norte Fluminense, né, que atua no curso de Pedagogia e também é pesquisador da instituição. E temos também a professora Ana Lúcia Lima da Costa, que é coordenadora do curso de Letras da Fundação São José. Ela também foi pós-doutoranda da UENF. Então, é muito bom recebê-los aqui na nossa roda de conversa do Tom da Ciência. E já vou começando com com um questionamento, né? O que falta na formação do professor na área de literatura? Quais são os complementos que não estão sendo dados ainda? E de que forma que a sociedade tem mudado e que esse professor também precisa se adaptar e propor novas alternativas? Professor Sérgio, seja bem-vindo. Boa tarde, Moza. Boa tarde, Jean. É uma satisfação estar aqui de novo conversando com vocês nesse grande projeto da UENF, o Tom da Ciência. Olha, a gente que trabalha com formação de professores, né, a gente nunca pode dar o campo como sinalizado, como definido, como estabilizado, né? O campo é muito instável, aliás, todos os campos das ciências humanas, né? E a formação dos professores tem que estar sempre... os envolvidos na formação dos professores têm que estar muito alerta a esse campo, né? Mas tem umas coisas que não mudam, né? Que é o tom pedagógico, vamos dizer assim. Um professor que faz um currículo, que entra numa sala de aula, que propõe um curso, seja lá de que natureza for, ele tem que definir a questão pedagógica logo de cara, né? E a pergunta pedagógica é: o que é que eu vou ensinar, para quem e com que finalidade? E eu vou balizar as minhas atividades em quê? Em que ponto? Ora, essa pergunta no ambiente da pedagogia, né, que não é um curso técnico, não é uma formação de mão de obra assim para uma atividade mecânica, né? É uma atividade das mais complexas que pode existir, né? Então, na pedagogia, eu, como professor envolvido com a pedagogia e licenciado, eu vou me perguntar, eu vou responder essa pergunta da seguinte forma: a gente tem que propor um curso dessa natureza considerando a sociedade em que estamos e o homem, a mulher, o indivíduo que queremos formar, né? A sociedade que nós pleiteamos é uma sociedade justa, equilibrada, que confirme os direitos humanos de cada pessoa, né? Então, com base nisso, eu vou montar o meu curso, né? E esse curso é de formação de professores e dentro dele é o ensino de literatura. O que é que eu preciso saber de literatura? O que é que eu quero que o meu aluno entenda de literatura? É que a literatura não é um objeto imaculado que está lá em cima numa torre de vidro e que constitua assim uma satisfação, um conhecimento fortuito que em nada vai interferir na sua vida. E logo a literatura, não é. A literatura é um objeto dinâmico, é uma reflexão poderosa sobre a vida dos homens, da sociedade, um estar no mundo. Ela mobiliza coisas como a linguagem, concepções de vida, mundo, justiça. E é isso que eu tenho que ensinar ao meu aluno. É isso que eu devo levar até ele. Primeiramente, seria isso, né? Tem alguns vícios no ensino de literatura hoje? Sim, como há vícios no ensino de toda e qualquer disciplina na escola brasileira hoje, né? Não sei em outro país, eu vivo no Brasil e eu posso afirmar isso.
se você me permitir ir adiante, eu digo, me pergunto, quais são esses vícios? Ora, para me manter na minha área de formação, né, letras, junto com a minha colega Ana Lúcia Schmidt, o ensino de português, por exemplo, é um ensino muito propenso a cair no lugar errado. Por exemplo, ainda há aquela noção de que a língua é um Sim. objeto estável, que só existe uma língua e é ela que devemos alcançar e levar adiante, né? Então, boa parte dos professores se esmeram no normativismo, em ensinar regras de concordância, ortografia, condenar o erro, e esquece, via de regra, a sua proposição principal, não é? Que é desenvolver o aspecto comunicativo que a linguagem proporciona, né? Então, o aluno tem que saber ler, interpretar, tem que saber escrever, responder pelo seu texto, entender o texto como um veículo poderoso de transmissão de opinião, de composição de legados importantes da humanidade, como a justiça, o equilíbrio. E eu creio, eu acredito, e a gente percebe nos estágios que os nossos alunos trazem, né, os alunos que a gente orienta, que as aulas de português são muito propensas ao normativismo. Então, o aluno passa um tempo precioso decorando regras para responder ao professor e esquece qual é a função principal da linguagem. Na literatura, se a gente já puder entrar no mérito do que você me perguntou, eu respondo o seguinte, que a literatura não é estudada, né, na sala de aula, né? Pelo seguinte, e eu explico por quê. Você folheia um livro de literatura do ensino médio e o que está lá? Uma história da literatura, vida dos autores, um breve comentário sobre as obras que caracterizam esse ou aquele estilo de época, certo? Mas a leitura em si do romance, a gente não percebe isso, por várias razões. E é uma perda lastimável, sabe? Que não se dedique, que não se invista um tempo para que os alunos, de fato, sejam levados a ler, a gostar de ler, a se identificar com a leitura, porque ela discute o mundo em que ele vive. Tá? A leitura num aspecto muito mais científico e de busca do que de prazer. Né? Não devemos ensinar a leitura como uma atividade prazerosa. Ela não é só isso, tem outras funções, né? Que é uma tomada de conhecimento do mundo, da linguagem, da vida, como é que esse país se constituiu e que recado a fortuna literária pode corresponder a isso, fala sobre isso, entende? A princípio seria isso, podemos conversar. Aproveitando, né, que todo esse aspecto abordado pela formação da literatura, pela participação da literatura dentro da vida do estudante do ensino fundamental, do ensino médio, de que forma, eu até ia deslocar um pouco a pergunta para a professora Ana Lúcia, de que forma que dentro de um curso de letras, de que forma que isso tem sido debatido, professora? Porque o curso, a formação, o alunado tem mudado, a sociedade vai junto, né? O aluno tá mudando junto com essa sociedade, que é mais digital, que não é tão leitora assim. De que forma que um curso de letras ele pensa essas novas estratégias de abordagem e de compreensão dessa sociedade que o professor Sérgio Arruda falou agora, e que demanda do aluno, ou deveria demandar do aluno, mais maturidade, ou mais personalidade. De que forma que o professor é incentivado a isso? Bom, eu penso e concordo com o professor Sérgio em todos os posicionamentos que ele fez, né? Que hoje, quando você abre,
né? Eu vou chegar no curso de letras, mas então, quando ele se torna professor e ele começa a trabalhar com a literatura, ele já tem um problema, porque ele não começa a trabalhar apenas com a literatura. Ele é um professor que deve trabalhar com a língua portuguesa, a literatura e a produção textual. E aí ele tem uma carga horária mínima para que ele possa trabalhar tudo isso. Esse é um primeiro ponto grave para esse professor, porque mesmo que ele tenha feito letras, português, literatura, sempre existem as afinidades. E como o tempo é curto, esse professor acaba optando por ser um professor de português, por ser um professor de redação ou trabalhar com a literatura. Então, por causa do tempo curto que ele tem, e quando ele abre os manuais, como o Sérgio bem disse e pontuou muito bem, é oferecida a ele a história da literatura, a relação da época da produção do texto, com uma lista de autores, um pouco da biografia de cada um e um resumo básico daquilo que ele produziu dentro de determinada escola literária. Bem, que seria o curso de letras, esse aluno tem aula de teoria da literatura, ele tem aula de literatura comparada, ele tem aula de história da literatura. Cabe a ele, né, não abolir a história da literatura, porque ela é importante, mas saber ampliar aquilo que ela oferece. Tipo, naquela determinada época, determinado texto foi produzido e a recepção do texto era essa. Hoje, o seu olhar crítico sobre aquele texto, mas aí você que chega num outro problema, que é do professor leitor. Ele muitas vezes não é leitor. Então, além dele ter que relacionar a literatura a seus inúmeros saberes, né? Que não é só historiografia, e também não é só crítica biográfica, e também não é só o estudo do texto puro, sem estar conectado ao contexto ou à recepção desse texto, né? É esse professor que é ficar atrelado aos manuais que trazem apenas os fragmentos descontextualizados dos textos literários. E aí você não forma leitor nenhum, porque o menino já não gosta de ler mais, porque ele tem inúmeros programas, jogos e brincadeiras e internet aí para substituir a leitura do texto literário. E ele ainda não tem um incentivador no seu professor, então ele não consegue se sair bem, nem o aluno, nem o professor. Então, a falha está nessa relação. Né? Você, de repente, muito bem preparado para um cenário e encontra outro. Bom, diante dessas mudanças que a formação do professor deve se atentar, né? E também deve ser um processo que ele também deve mover, né? E as instituições de ensino também, deve ser uma parceria. Eu queria perguntar para vocês, né, de que forma que a introdução de novos autores podem fomentar esse processo, ou, na verdade, quais são as estratégias, né, para atrair esse aluno, e se novos autores também podem ser utilizados para isso. Professora Ana Lúcia, por favor. Sim, com certeza, porque o que a gente observa nesses manuais que a gente vem falando, que são os livros, né, didáticos, existe um cânone, né? Um cânone que é a tradição, e alguns autores são inseridos nesse cânone, e que a gente não sabe quem foi o Deus Todo-Poderoso que decidiu que autores devem pertencer a esse cânone, e, por conseguinte, aos manuais de literatura, e que autores e por que motivos esses autores ficam fora desses manuais e não são estudados. Seriam porque eles não são importantes, porque eles não têm uma produção maciça, porque eles não têm um grande número de vendas, talvez porque eles não tenham recebido grandes prêmios literários que se destaquem dentro do país. Não existe uma explicação para que determinados autores estejam presentes e outros ausentes do cânone. Eu venho tendo uma experiência muito boa desde 2007 com uma autora que não pertence ao cânone literário.
que é uma autora fluminense, né, do norte, do noroeste do estado do Rio de Janeiro, chamada Maria Alice Barroso. Maria Alice Barroso não está presente nos manuais de literatura, nos livros didáticos, né? Ela estaria instaurada numa literatura que compreende mais ou menos os anos de 1960 aos anos de 1990, por aí, né? Junto com Nélida Pinhon, né? Nesse time de grandes escritores. E ela não está presente no cânone. Então, uma grande discussão foi essa. Ela foi meu corpus de pesquisa de pós-doutorado, inclusive na UFRJ e na UENF, e desde então eu tenho um grupo de pesquisa sobre Maria Alice Barroso. É uma autora, né? Aí você diz, mas ela é uma autora do Noroeste Fluminense. Mas ela é uma autora que recebeu os 2 maiores prêmios nacionais de literatura. O Prêmio Valmap, que hoje já é extinto, e o Prêmio Jabuti. É uma autora que teve a sua obra traduzida para o russo, para o holandês, ganhou os melhores e maiores prêmios de literatura. E por que ela não pertence a esse cânone? Então, por que não se discute Maria Alice Barroso nem na sua própria cidade, que é a cidade de Miracema, no noroeste do estado do Rio de Janeiro? A quem cabe colocar Maria Alice nesses manuais? Seria esse Deus Todo-Poderoso que todo mundo desconhece e que cria os manuais? Ou seriam as pesquisas acadêmicas que colocariam Maria Alice em pauta e, portanto, ela passaria a ser discutida, lida, e, portanto, passaria a pertencer a esse cânone pelo interesse coletivo? Então, o meu trabalho desde 2007 vem ser colocar Maria Alice no seu lugar devido, né? A sua cidade não a conhecia. Hoje nós podemos dizer que a cidade conhece Maria Alice. Se você me perguntar, a cidade lê Maria Alice? Não sei. Todo mundo não. Mas uma grande parte já sabe quem é, porque é muito complicado vir uma pessoa e perguntar assim, poxa, aqui nasceu Maria Alice. Quem é Maria Alice? Não sei quem é Maria Alice, né? Então é difícil. Então, hoje, pelo menos, a cidade sabe quem é Maria Alice, sabe que Maria Alice produziu livros importantes, sabe pelo menos algum nome de algum livro de Maria Alice Barroso. Então, a cidade já conhece o nome Maria Alice Barroso. Agora, aqui na cidade, ela tocou em pontos muito sensíveis, porque a literatura dela, por ser uma literatura regionalista, tá? Ela tem 12 livros. Dos 12 livros, 11 são livros de ficção. Um é uma dissertação de mestrado. Desses 11 livros de ficção, 5, né, são extremamente regionalistas. São os livros que escolhem o cenário de Parada de Deus, que seria a cidade de Miracema, e vai contar a história da fundação dessa cidade, dos coronéis, do misticismo religioso, das mulheres fortes, das mulheres submissas, do linguajar diferente e regional do povo, dos costumes, do circo, né? Do coronel que não é coronel de patente, mas é um coronel de poder. E aí ela tocou em assim, algumas feridas, digamos assim, por a cidade ser muito pequena e esses livros serem inspirados mesmo na fundação e na formação da cidade, ela tocou em pontos nevrálgicos, digamos assim, que a sua obra foi meio que abafada durante muito tempo. E quando o meu orientador, o meu primeiro orientador de pós-doc lá da UFRJ, que é o professor Ronaldo Lima Lins, sugeriu Maria Alice, eu levei um impacto e, como pesquisadora, me cobrei, porque ele disse, sua cidade produziu uma das maiores escritoras da literatura contemporânea. E eu ficava pensando assim, será que ele está falando de Miracema? Ele errou a cidade? Ele falou Miracema, Maria Alice Barroso. Quando ele falou Maria Alice Barroso, eu falei, não, Maria Alice Barroso é de Miracema. Mas eu não conhecia Maria Alice Barroso e tinha terminado um doutorado. E quando ele disse, vamos mergulhar em Maria Alice Barroso, eu voltei para casa empolgadíssima e fui procurar a obra dela. Não tinha nada da Maria Alice nem nas bibliotecas das escolas, nem na biblioteca pública, nenhum livro sequer de Maria Alice Barroso.
Eu consegui esses livros emprestados num centro cultural, que é uma espécie de museu, e onde esses livros não são para empréstimo. Mas, como eu expliquei a minha pesquisa, eles me emprestaram e eu selecionei o ciclo Parada de Deus, exatamente porque foi esse ciclo Parada de Deus que tirou a Maria Alice do cenário da sua cidade, né? E toquei nos pontos nevrálgicos do ciclo Parada de Deus, que é uma história em palimpsesto, é uma história que, quando você lê a história de Miracema. E se você é de Miracema, você reconhece Miracema na escrita dela. As ruas são as mesmas, ela só trocou o nome dos personagens, mas a história é a mesma. Então, é muito empolgante. Quando você tem a oportunidade, como esse projeto tem muitos anos, de ir nas escolas e contar isso para os alunos, eles acabam empolgados. Ué, então a minha rua aparece no livro tal, o meu distrito aparece no livro tal, eles ficam querendo conhecer. Então, é uma estratégia que eu utilizo, fazendo oficinas, né, para que esse aluno tenha o interesse, primeiro, de conhecer essa escritora. Tá? Então, isso tem surtido efeito. Em 2019, nós fizemos uma parceria com a Rede Municipal de Educação e eu trabalhei com o município, as escolas das crianças bem pequenas, ensino fundamental, com o único livro que ela tem para criança, que é Bola no Pé, que conta a história de um jogador de futebol que saiu da cidade Parada de Deus. E as crianças ficaram empolgadíssimas, elas criaram cenários, elas recontaram histórias, fizemos uma exposição, assim, a cidade toda ficou envolvida. Então, se hoje eles não conhecem tudo de Maria Alice, até as crianças pequenas que tiveram essa oportunidade, sabe, dizendo, eu conheci Maria Alice, ela escreveu Bola no Pé. Você já não passa aquela vergonha feia, né, de ter um autor importante da sua cidade e você nunca ter ouvido falar dele. Então, ela não está no cânone, mas está no nosso cânone, né? No cânone da pesquisa acadêmica no Centro Universitário São José, num grupo de pesquisa que temos. Esse grupo de pesquisa deu origem a este livro. Este livrinho tem 10 artigos que contemplam, 11 artigos, contemplam as obras todas da Maria Alice, né? Fazem uma leitura teórica de cada. Então, você consegue conhecer a obra dela através dessas pesquisas, dessas meninas comigo no grupo de pesquisa da universidade. Então, ela foi para a academia, ela veio para a escola de ensino fundamental, ela vai para o ensino médio, nas minhas rodas de leitura, que eu também faço com os alunos. Como o Sérgio falou, eu insiro por minha conta e risco, a Maria Alice no seu lugar devido, né? Então, eu não fico seguindo o manual, eu fujo do manual. Então, eu proporciono para o meu aluno uma literatura comparada, eu insiro música, eu insiro rapper na sala de aula. Então, eu pretendo fazer com eles e faço um estudo diferenciado, mas eu entendo que os professores muitas vezes não têm essa liberdade, não têm o tempo de aula devido, né? E às vezes a formação deixa a desejar, sim. Professora, aproveitando todo esse estudo de caso, né, que você me trouxe agora sobre a autora, e citando muito a academia, né, porque a academia ela acaba fazendo a ligação entre o ensino fundamental, ela forma esse professor para o ensino fundamental, o 2, o 1 e o 2, e também o ensino médio. De que forma, professor Sérgio, que essas adaptações que os professores precisam criar, a academia pensa isso, ela reflete esses novos autores, ela reflete esse regionalismo, a pesquisa reflete isso? De que forma que a academia acaba se comportando com essas necessidades? A academia, quando forma professores, né, uma grande universidade como a que eu fiz, a que eu cursei, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, os autores se especializam demasiadamente em autores, né? Então vão dar, assim, por exemplo, literatura brasileira 3, dentro de um hall de quatro séries, né? Aí esse professor se especializou em Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, então passa basicamente o semestre inteiro falando de Carlos Drummond de Andrade. Então,
Um curso dessa natureza retira aquela natureza, não é? De um escritor só é um escritor porque ele está afiliado a uma escola. Então, toda sua obra é um reflexo daquela escola. E se ele usa o verso livre, é porque ele é da escola moderna. E se não usa, é porque é da escola parnasiana. Entende? Então, um curso dessa natureza tira um pouco aquela noção de que o professor, o autor existe em função de uma escola. Não, o autor existe em função de uma obra que ele fez, que tem uma profundidade humana, tem uma visão de mundo que foi demasiadamente estudada. Mas isso não é suficiente para formar esse professor que desautomatize um pouco, sabe, aquele vício que é cometido nos livros didáticos. Para usar uma expressão da minha colega Ana Lúcia, eu não sei que Deus Todo-Poderoso definiu que ensino da literatura é um ensino historiográfico, um ensino das escolas e de suas características. Pode pegar qualquer livro destinado ao ensino médio, e o que você vai ver é isso, né? E quando o professor cobra alguma coisa de um livro que ele milagrosamente conseguiu que a turma lesse, aí a pergunta: aponte as características desse autor condizente com a escola a que ele pertence. Isso não é análise de texto, ele continua no vício, sabe? E como é que a gente poderia desautomatizar isso? Claro que fazendo o que a professora fez, é um grande exemplo, né? Ela teve a sorte de ter um orientador que a orientou, né, para esse desautomatismo. E ela confessou aqui que não conhecia a Maria Alice Barroso, e eu também tampouco. A primeira vez que eu ouvi falar de Maria Alice Barroso foi pela atividade de pós-doutoramento da Ana Lúcia junto conosco, né? Eu participei das principais conferências que ela deu na UENF a esse respeito, e tenho esse livro já lido, que é um fato inédito, né? Fazer a produção de um livro inteiro a partir de pesquisas inéditas, que foge ao próprio cânone de produção científica, né? Sem contar que ela já fugiu do cânone básico, que não deixava uma autora de prestígio, uma autora importante, fazer parte dele. Então, olha, se o outro dado interessante, né, é que o professor de letras, né, ele está incumbido de 3 grandes frentes, como a professora falou. Ele tem que ensinar a gramática da língua, tem que ensinar produção textual e literatura também. Isso tudo numa carga horária semanal que não ultrapassa 4 horas semanais, né? E nem são 4 horas cheias, 4 horas de relógio, né? Então, sobra muito pouco tempo. E com esse pouco tempo, talvez fosse muito mais interessante eleger um livro, um romance qualquer, situasse ele historiograficamente, estilisticamente, dentro de uma escola, etc., e depois fosse discutir a fundo. Olha, como a gente inicialmente achou que a gente ia discutir literatura regional, etc., aí eu fui atrás das primeiras obras caracterizadamente regionalistas na literatura brasileira. Aí está lá 2 grandes autores, Franklin Tavora, que basicamente escreveu um livro só, que se chama O Cabeleira. O Cabeleira é um romance assim da década de 70 do século XIX, e ele toma a história de um assassino, né, que foi condenado à pena de morte, numa época que o Brasil tinha pena de morte. Esse Cabeleira foi uma história verídica, né, ocorrida em Pernambuco, naquela época, e ele dá início, ele tem uma discussão ali de fundo muito importante, a injustiça social,
é uma delas, né? O início do cangaço. O romance espelha uma sociedade já ultrajada, né? Eu não vou nem falar de direitos humanos apenas, mas de uma sociedade que permitiu um assassino fazer carreira, né? Apesar de assassino, ele era sensível à miséria do povo, entende? Então tem uma discussão histórica ali, a da própria pena de morte, né, que foi abolida no Brasil pelo imperador, né, Pedro II, e que não foi a última sentença de morte no Brasil do Segundo Império, né? Foi o da Fera de Macabu. Essa história é bem nossa, né? Então pode até fazer uma relação. A Fera de Macabu foi o último sentenciado à morte, e ela inocente, né? E o imperador Pedro II ficou tão comovido, ficou tão atormentado com essa história que ele aboliu a pena de morte entre nós. Se esse for pouca coisa, a gente estuda um outro, que é apenas mencionado nos livros didáticos. Não existe coragem de se fazer uma sinopsezinha mais densa sobre esse romance que devia ser estudado e trabalhado mesmo, que é A Normalista, de Adolfo Caminha. A Normalista é de 1877, né? E é do romantismo, mas é o romantismo regionalista, né? Aí já começa aí um pecado, sabe? O Nordeste não pode escrever, um autor nordestino não pode escrever um livro que é regionalista, né? Só porque não mora na metrópole, não tem a consagração autoral, metropolitana, a aclamação do centro, falando da corte, etc. É sobre pessoas comuns lá da província. Então, o rótulo regionalista já começa a incomodar, e ele já podia ser desmantelado, sabe? Por um professor que tivesse essa perspicácia. Então, a Normalista é sobre o assédio sexual dentro da própria família. A menina é deixada na casa do padrinho pelo pai, que, diante do tormento da grande seca, né, que assolou o Ceará naquela década, ele é obrigado a ir para o Amazonas, né, buscar riqueza, buscar trabalho, né? E isso, de fato, aconteceu. Como efeito daquela seca, 500 mil pessoas migraram, 500 mil nordestinos migraram para o Amazonas. E essa menina fica fica na casa do padrinho, não fica muito bem familiarizada, porque a mulher, a esposa do padrinho dela não gosta muito dela, etc. E ela é estuprada na calada da noite pelo padrinho. E, olha, veja a importância que teria isso. Isso é um retrato de boa parte da família brasileira, né? O Adolfo Caminha escreveu mais um outro romance, O Bom Crioulo, que é uma história que a gente não acredita que ela tenha sido escrita naquela época, com todos aqueles tabus. É a história de um negro homossexual e que tem uma vida conjugal com um rapaz branco. Tudo isso sob as barbas da vida militar, né, na Marinha do Brasil. Esses livros precisavam ser lidos e debatidos, entende? E, claro, a historiografia não precisava ficar de fora, né? Então, isso aqui faz parte da fase tal, que consiste nisso, nisso, naquilo, mas, em suma, o livro funciona, o romance funciona para chamar a reflexão de mentes cidadãs em construção. Tá? O mais importante é o romance em si, e não a sua identidade de gênero, de escola, etc. Tá? E esse é basicamente a única coisa que é definida nos currículos do ensino médio. Por aí. Quando a gente sai do ensino, sai um pouco do ensino médio, né? Que a gente trabalhou alguns autores que são regionalistas ou não, mas eles são importantes para a reflexão do país, para a reflexão da necessidade do local onde se vivia.
o professor citou Franklin Távora, citou Adolfo Caminha, a professora citou também a autora da região de Miracema, Maria Alice Barroso. Então, são nomes que não estão no Nancy Hall, né? Lacunas que os professores precisam suprir no dia a dia da sala de aula, na prática da literatura com os alunos. Quando a gente se depara com esse ensino médio, que existem algumas lacunas no estudo da literatura, a gente traz também para o ensino fundamental uma época, uma fase dos alunos de incentivo à leitura, de trabalhar com a leitura, e num momento tecnológico, né, de pandemia, de isolamento, de que forma que os professores podem utilizar de novas técnicas e até de novos autores para incentivar e dar o start ali, dar o primeiro pontapé, vamos dizer assim, para formar leitores, né? Porque essa formação de leitores, jovens leitores, define muito para frente, né? Então, de que forma, professora Ana Lúcia, que no ensino fundamental 2, por exemplo, esse ensino da literatura já pode ser introduzido e pode ser trabalhado? Bom, eu tive 2 experiências bastante interessantes, né? Fui professora da escola pública por 32 anos. Nos últimos 5 anos de atuação, eu estive à frente da biblioteca da minha escola, como agente de leitura. E a gente pensa que não, mas o governo fomenta as escolas de livros paradidáticos muito interessantes, muito interessantes. Depende de uma boa equipe para que os escolha. E eu me lembro de receber, né, da Secretaria de Estado de Educação, uma formação, foi até feita em campus, na época, no espaço do IFE, para que a gente pudesse trabalhar com o protagonismo, com o leitor protagonista, a formação desse leitor protagonista, na escola pública. E dentre essas experiências, que eu destaco várias, de leitura de leitores canônicos, né? Uma me passou agora pela cabeça, que foi assim, muito interessante e vale a pena citar. Nós recebemos em número assim, bastante grande exemplares do Conan Doyle, Sherlock Holmes e um Estudo em Vermelho. E a gente tinha as equipes em roda de leitura para que a gente fizesse a leitura deste texto. E eu aproveitei, obviamente, a oportunidade para discutir com eles a formação desse gênero policial de enigma, que é o que o Conan Doyle adota. Então, eu aproveitei para contar a história, como a Agatha Christie, como o Conan Doyle constroem esse enredo de modo que você não consiga descobrir o assassino antes da hora. Aproveitei para entrar com a teoria ali, enquanto eles faziam a leitura do texto. E depois eles leram Maria Alice Barroso, Quem Matou o Pacífico, que é uma história onde eu tenho também um detetive com as mesmas características do detetive de enigma de Todorov. Então, eles começaram a observar que eu tenho um escritor inglês e tenho uma escritora de Miracema que seguem a mesma linha teórica para a construção dos seus detetives, né? E eles depois elaboraram uma história que eles quiseram fazer um filme. Eu tenho esse filme, posso passar para vocês. Eles criaram um enredo onde alguns assassinatos aconteciam e o Sherlock Holmes não dava conta de resolver sozinho, porque descobriu-se que o veneno utilizado era de uma planta tropical. Então, ele vai pedir ajuda ao delegado Tunico Arzão, que é o personagem de Maria Alice, para que ele vá até Londres, para que juntos solucionem o caso. O que foi maravilhoso. Saiu artistas, desde a produção do texto em si, do diálogo que eles conseguiram estabelecer entre duas obras que parecem tão distantes no tempo e no espaço, até a própria encenação do texto em si. Eles ficaram empolgadíssimos e todos leram. Essa foi uma experiência na escola pública e que rendeu esse filme, que é maravilhoso. Na escola particular, que eu ainda continuo trabalhando, eu fiz a proposta ano passado à diretora da escola
é porque ela reclamava disso, dos meninos do ensino fundamental 2 lerem muito pouco, os pais, obviamente, faziam essa cobrança, né? E a gente criou uma disciplina literatura. É uma disciplina que não existe, nós criamos, nós colocamos. A escola particular, ela pode se dar esse luxo de criar uma disciplina ali, né? E os pais adoraram. E a minha proposta para ela foi a seguinte, olha, como a professora de português traz sempre leituras mais contemporâneas, eu vou trabalhar num outro viés. Eu vou trazer os clássicos. Mas os clássicos numa roupagem por sugestão da própria Ana Maria Machado. Quando ela sugere a leitura, como e por que ler os clássicos universais desde cedo, e ela propõe que o clássico não precisa ser o clássico original, mas ele pode ser recontado em quadrinhos, ele pode, né, ser um mangá. E eu estou me valendo disso para trabalhar os gêneros literários, porque é algo também que a gente tem pouquíssimo tempo para trabalhar no ensino médio. O menino, toda hora, ele te pergunta assim, professora, mas você está dizendo que isso aqui é um romance? Mas ele não tem final feliz. Ele não encaixa muito bem para ele, parece que não fica sedimentado que um romance é uma espécie narrativa. Falta tempo para que ele compreenda isso, ele não é leitor. Ele precisa ser. Então, a gente destina o 6º ano para trabalhar o gênero lírico, e aí eu aproveito para destacar os clássicos líricos, e eu trabalho com épico no 7º ano, parece incrível, mas eles leem a Odisseia, a Ilíada, os Lusíadas, tudo em quadrinhos, tá? Obviamente fazendo comparações com documentários, com filmes, com jogos. Eu trabalho o gênero narrativo no 8º e o gênero dramático no 9º. E pela pandemia do ensino estar remoto, eu estou me valendo das metodologias ativas e propondo o que as metodologias trazem como gamificação. Então, eles precisam criar, eu digo para eles que eles vão ser os influencers dos meninos da idade deles. Então, eles precisam vender a ideia de que ler A Megera Domada é muito legal. Por que ler? Quem já releu A Megera Domada em filme, em cinema, em TV, em quadrinhos? Então, eles montam pequenos filmes, porque eles dominam toda essa técnica. Eles dominam mais do que a gente. Eles criam pequenos filmes, eles criam slides musicais, e colocam na rede e marcam hashtag Desafio da Leitura dos Clássicos. E vai entrar todo mundo na mesma página. A gente tem um Instagram e tem uma hashtag no Facebook. E a partir do momento que eles cumpriram a etapa, eles ganham o ponto. Então, não existe competição, mas existe cumprir a etapa e ganhar a pontuação do game, né? Então, eles estão amando. Por exemplo, no 9º ano, esse ano já fez leitura de Otelo. Eles pediram para começar com Romeu e Julieta, deram uma pequena, digamos assim, decepcionada com o texto. Eles esperavam mais. Todo mundo fala de Romeu e Julieta, fala, mas não lê. Quando eles leram Otelo, eles viram a densidade de Otelo. Hamlet, eles ficaram empolgadíssimos. Macbeth, né? Aí leram A Megera Domada, agora estão lendo Alto da Compadecida e estão completamente apaixonados pelo Ariano Suassuna. Então, o 7º ano já leu O Homem da Máscara de Ferro, a gente foi para Alexandre Dumas. Então, O Homem da Máscara de Ferro, Os Três Mosqueteiros, O Conde de Monte Cristo. E agora a gente vai trocar de autor. E isso tudo eles vão percebendo que no jogo que ele tem em casa, no Play 2, no Play 3, Play 4, na historinha que ele lê, ou no filme que ele já assistiu, ele reencontra com esses personagens. Então, ele percebe que a literatura, ela dialoga todo o tempo. E isso eu faço o menino ler um clássico, que talvez ele não lesse, né? Normalmente, no ensino fundamental 2, com 12, 13 anos, 14 anos. Tem sido muito positivo, muito positivo. No ensino médio, eu começo agora, no 3º ano, com as leituras de roda de leitura. Por exemplo, meu primeiro livro é Revolução dos Bichos, e aí a gente vai adentrar por Fahrenheit 451, 1984, daqui a pouco eu volto no Guimarães Rosa. Então, e a gente em roda de leitura, você faz as leituras muito rápido,
porque é uma parte para cada aluno. E depois a gente discute o contexto de produção e como que a gente pode ler essa obra hoje. Porque eles fazem conexões com as redações que eles têm que produzir e com o conhecimento de mundo que eles têm que ter, né? Eles descobrem que o livro não está perdido lá no seu ano de produção, mas o livro é cada vez mais atual. Professor Sérgio, rapidamente, a gente já está até encerrando aqui o nosso debate de hoje, nossa conversa, de que forma que o senhor acredita que essas metodologias que a professora Ana Lúcia acabou apresentando, a academia tem debatido, tem encontrado boas alternativas e também aplicabilidades para essas metodologias? Eu acredito que o professor tem sempre alguma autonomia, né? A experiência da professora mais bem-sucedida parece que foi na escola privada, né? Porque ela responde a uma demanda mais direta da família, né? E também porque o aluno é cliente muito mais do que na escola pública, né? Eu acredito que a escola pública deva se desvencilhar um pouco mais, sabe, da estrita obediência a um currículo que leva, sabe lá Deus para onde, sabe? E as saídas dependem também do professor, da boa vontade do professor. O professor acomodado é aquele que busca um trabalho, busca ter menos trabalho, né, do que daria se ele fosse atrás de um complemento da bibliografia básica definida pelos livros didáticos, né? Obrigado, professor Sérgio. Obrigado também à professora Ana Lúcia, professor Sérgio da Universidade Estadual do Norte Fluminense, a professora Ana Lúcia da Fundação São José de Itaperuna. E aqui na roda de conversa de hoje do Toma Ciência, a gente conseguiu abordar diversos temas, né? Da formação do professor na área de literatura, até aplicações dentro de sala de aula, a forma de atrair o aluno para a leitura e também formar alunos com um olhar crítico e também com olhar opinativo, de reflexivo em relação à sociedade. Então, foi bem proveitoso e a participação dos professores foi fundamental. Obrigado, professores, mais uma vez, e a roda de conversa do Tom na Ciência fica por aqui. Até uma próxima.